Existe um erro que milhões de pessoas cometem toda manhã antes mesmo de sair da cama, e esse erro silencioso pode ser a razão pela qual o seu açúcar no sangue não cede, mesmo quando você faz tudo certo. Não é o que você come, não é o remédio que você toma. É algo muito mais simples e muito mais ignorado do que isso. E o pior é que quanto mais anos você tem, mais esse erro cobra o seu preço, sem avisar, sem dar sinal, até que os exames aparecem com números que deixam qualquer um assustado. Você já se perguntou por que a glicemia de jejum teima em aparecer alta mesmo depois de uma noite sem comer nada? Por que o cansaço não passa mesmo dormindo o suficiente? Por que o açúcar oscila de um dia para o outro sem motivo aparente? A resposta para essas três perguntas pode estar em algo que você faz ou deixa de fazer, várias vezes por dia, todo dia, e nunca associou ao controle da glicose. Daqui a pouco eu vou te mostrar o que é, mas antes, você precisa entender por que esse mecanismo é muito mais poderoso do que parece. Eu sou o Dr. Átila Medeiros, endocrinologista. E se você quer continuar recebendo informações sérias sobre diabetes e saúde metabólica, se inscreve no canal e clica no joinha. E voltando ao que eu estava dizendo, porque isso é importante demais para pausar. O mecanismo que controla a sua glicemia não funciona de forma isolada. Ele depende de um equilíbrio delicado entre hormônios, órgãos, temperatura corporal e, principalmente, do estado interno do seu sangue a cada hora do dia. E existe um fator que interfere nesse equilíbrio de forma constante, profunda e quase invisível. Estou falando da água. Não da quantidade que você bebe, não se você bebe ou não bebe. Estou falando de quando você bebe, de como você bebe e de uma sequência específica que transforma a água num agente ativo no controle da glicose. Mudar isso pode ser o que está faltando no seu tratamento. Vamos começar pelo início, porque o tamanho desse problema é muito maior do que a maioria imagina. O Brasil tem hoje mais de 20 milhões de pessoas diagnosticadas com diabetes, e esse número cresce todo ano. Mas o que a maioria não sabe é que nas pessoas acima de 60 anos a prevalência já passa de 30%. Mais de uma em cada 3 pessoas nessa faixa etária está com a glicose fora do alvo. E não são apenas números. São noites mal dormidas, são exames que chegam com alertas vermelhos, são feridas que demoram semanas para fechar, é a visão que começa a falhar de um lado só, são pés que formigam, rins que trabalham no limite. E o que mais me preocupa no meu consultório não é a falta de tratamento. A maioria das pessoas que chega até mim já faz muita coisa certa. O problema está no que ninguém nunca contou a elas sobre a relação entre hidratação e glicemia. Existe um hormônio chamado vasopressina, que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, e que é um dos maiores sabotadores silenciosos do controle glicêmico. Quando o seu corpo detecta que está com falta de água, ele libera mais vasopressina. Esse hormônio tem 2 funções principais. A primeira é reter líquidos nos rins para evitar desidratação. A segunda, e aqui está o problema, é estimular o fígado a liberar glicose no sangue. Isso mesmo. Quando você está desidratado, o seu próprio fígado recebe um sinal hormonal para inundar a corrente sanguínea com glicose de reserva. Um estudo publicado na revista Diabetes Care acompanhou mais de 3.600 pessoas por 9 anos e concluiu que quem bebia menos de 1 litro de água por dia tinha risco significativamente maior de desenvolver diabetes tipo 2, exatamente por causa desse mecanismo. Mas o que mais me preocupa é o seguinte: depois dos 50, 60 anos, o mecanismo de sede do cérebro vai ficando progressivamente menos sensível. Você pode estar gravemente desidratado e não sentir sede. O corpo não avisa. Silêncio total enquanto os níveis de glicose sobem. Pense nisso como uma panela de caldo de carne no fogão. Quando a água evapora, o caldo fica mais espesso, mais concentrado, mais salgado. O mesmo acontece com o sangue quando você está desidratado. A glicose que já circula fica mais concentrada, os valores sobem, a insulina que já tinha dificuldade para trabalhar fica sobrecarregada.
É um círculo vicioso, silencioso, que se instala gota a gota, dia após dia, sem que você perceba nenhuma mudança imediata, mas cujos efeitos aparecem nos exames meses depois, quando o estrago já está feito. Mas antes de eu te mostrar o método que realmente transforma isso, preciso que você entenda os 3 erros mais comuns que vejo toda semana no meu consultório, porque pelo menos um deles você está cometendo agora, e provavelmente nem sabe. O primeiro erro é beber água apenas quando a sede chega. Parece lógico, não é? O corpo pede, você bebe, mas a sede é um sinal tardio. Quando a boca resseca e a garganta aperta, o corpo já perdeu em média 2% da água que precisa. Para quem tenta controlar a glicemia, isso já é o suficiente para ativar a vasopressina e mandar o fígado liberar glicose extra. O alarme disparou antes de você sentir qualquer coisa. Você precisa beber de forma antecipada, não reativa. O segundo erro é engolir grandes volumes de uma vez só. Tem gente que passa a manhã inteira sem beber nada e depois, de culpa, engole meio litro antes do almoço achando que compensou. Não compensa. O intestino consegue absorver em torno de 200 a 250 mililitros a cada 15 minutos. O que passa disso vai direto para a bexiga antes de beneficiar qualquer célula do corpo. É como tentar regar um jardim ressecado jogando um balde inteiro de uma vez. A água escorre pela beira do vaso e as raízes ficam com sede do mesmo jeito. A hidratação precisa ser lenta, distribuída, contínua. O terceiro erro surpreende muita gente. É beber água muito gelada. Eu entendo, no calor do Brasil, um copo gelado parece irresistível. Mas para quem tem resistência à insulina, a água muito fria provoca vasoconstrição, um estreitamento dos vasos sanguíneos. Imagine as suas artérias como estradas por onde a glicose e a insulina precisam trafegar. Quando a temperatura cai bruscamente, essas estradas se estreitam, o fluxo diminui, a insulina tem mais dificuldade de chegar até as células. A temperatura ideal para a hidratação metabólica é a água em temperatura ambiente ou levemente morna, entre 22 e 24 graus. Simples assim. Agora me conta nos comentários. Qual desses 3 erros você cometia sem saber? Escreve lá embaixo. Esse é o tipo de informação que faz diferença quando compartilhada. Daqui a pouco eu vou te mostrar o protocolo completo, passo a passo, com os horários exatos e as quantidades que oriento para os meus pacientes. Mas antes disso, você precisa entender por que amanhã é o momento mais crítico de todo o dia para o controle da glicose. E por que o que você faz nos primeiros 10 minutos depois de acordar pode determinar o comportamento do seu açúcar nas próximas 12 horas. Quando você abre os olhos pela manhã, o seu corpo acabou de passar 6, 7, 8 horas sem receber uma gota de líquido. O sangue está mais concentrado, a vasopressina está em nível elevado. O cortisol, que é o hormônio do despertar, já começou a subir antes mesmo do alarme tocar, porque é ele que acorda o seu corpo. E uma das funções do cortisol, além de ativar o sistema nervoso, é elevar a glicose no sangue para fornecer energia para o novo dia. Isso é normal, é biológico. Mas em pessoas com diabetes ou pré-diabetes, esse fenômeno, que os médicos chamam de efeito do amanhecer, pode ser exagerado. E a glicemia de jejum aparece alta sem que você tenha comido absolutamente nada. Existe uma janela biológica especial logo após acordar, em que a sensibilidade à insulina, ou seja, a capacidade das células de responder ao sinal da insulina e absorver glicose, está no ponto mais alto do dia. É nesse momento que a hidratação tem o maior impacto metabólico de toda a rotina, e é exatamente nesse momento que a maioria das pessoas pega o celular, vai direto para a cafeteira e começa o dia sem beber uma gota de água. Isso é desperdiçar a melhor janela que o seu metabolismo oferece. Deixa eu te contar sobre o seu Raimundo, 71 anos, aposentado, ex-funcionário público de Recife.
Chegou no meu consultório com hemoglobina glicada em 8,6, tomava 2 medicamentos para diabetes, caminhava todo dia às 5:30 da manhã, tinha cortado o arroz branco, parado com o refrigerante, e ainda assim o açúcar não baixava. Quando eu perguntei como era a rotina dele de hidratação, ele pensou um pouco e disse: "Doutor, eu acordo, vou ao banheiro, faço o café e só bebo água quando fico com sede mesmo, às vezes nem isso." Não mudamos o remédio, não mudamos a dieta, mudamos apenas o início da manhã. Em 3 meses, a glicada caiu para 7,2. O mesmo homem, o mesmo tratamento, a mesma caminhada. O que mudou foi o que ele fazia nos primeiros 10 minutos depois de acordar. Mas aqui está o que mais me interessa te mostrar. O ritual da manhã é só o primeiro dos 4 pilares do método que eu chamo de hidratação metabólica ativa. E o 4º pilar, o da noite, é o que mais surpreende as pessoas quando eu explico, porque ele resolve um problema que parece não ter solução. A glicemia de jejum alta, aquele número da manhã que você mede e que parece alto sem motivo, tem uma causa que quase ninguém associa à água. Mas eu vou chegar lá. Antes disso, vou te mostrar o protocolo completo, porque cada pilar depende do anterior para funcionar com total potência. O primeiro pilar é o ritual da manhã. Antes de qualquer coisa, antes do café, antes do pão, antes de pegar o celular, você bebe um copo de água morna com aproximadamente 300 a 350 mililitros. Adicione uma pequena pitada de sal marinho não refinado, aquele sal grosso ou sal rosa, não o sal refinado de cozinha industrial. Essa pitada de sal fornece sódio, potássio e magnésio em equilíbrio natural, que ajudam a sinalizar para as glândulas suprarrenais que o corpo está bem suprido de recursos, reduzindo o pico de cortisol matinal. Menos cortisol significa menos glicose liberada pelo fígado logo cedo. O resultado prático é uma glicemia de jejum mais estável, um início de dia com o metabolismo preparado, não sobrecarregado. Depois desse copo, aí sim você toma o café. A cafeína em jejum, sem água antes, estimula as suprarrenais e eleva o cortisol antes mesmo de você comer qualquer coisa. O fígado recebe o sinal e libera glicose de reserva. Você não comeu nada, mas a glicemia já subiu. Com o copo de água antes, você interrompe esse ciclo antes que ele comece. Simples, gratuito e poderoso. O segundo pilar é a hidratação pré-refeição. Beba um copo pequeno de água, aproximadamente 150 mililitros, cerca de 15 minutos antes de cada refeição principal. Nem durante a refeição, nem depois. Antes. Por quê? Porque esse copo de água ativa enzimas digestivas, dilui levemente os sucos gástricos e faz com que a absorção dos carboidratos seja mais gradual. Pense na diferença entre jogar um cubo de açúcar inteiro em um copo de água e ir dissolvendo ele devagar com uma colherinha. No primeiro caso, o açúcar vai tudo de uma vez. No segundo, ele se distribui lentamente. É exatamente isso que acontece com a glicose quando você se hidrata antes de comer. Ela entra na corrente sanguínea de forma mais suave, evitando os picos bruscos que sobrecarregam o pâncreas e a insulina. O terceiro pilar é a hidratação durante o movimento. Quando você caminha, trabalha no jardim, sobe escadas ou faz qualquer atividade, os músculos estão consumindo glicose como combustível. Esse é um dos momentos mais estratégicos para manter a hidratação. A orientação é beber em torno de 100 a 120 mililitros a cada 15 minutos de atividade. Não espere terminar. Não espere a sede. Beba enquanto se move. E aqui tem um detalhe especial que boa parte dos meus pacientes acima de 55 anos adorou. Adicione uma pitada pequena de canela em pó na sua garrafa de água durante o exercício. A canela é um sensibilizador natural da insulina. Ela ajuda a abrir as portas das células para que a glicose entre com mais facilidade, funcionando de forma parecida com o magnésio, que atua como cofator em mais de 300 reações bioquímicas ligadas à regulação da insulina. Agora,
Antes de te mostrar o quarto pilar, que é o que resolve a glicemia de jejum alta, deixa eu te apresentar algo que vai te ajudar a consolidar tudo isso que você está aprendendo. O Guia do Diabético. Como controlar o açúcar no sangue e evitar as complicações mais perigosas. Disponível no comentário fixado abaixo do vídeo. Ele reúne de forma prática e acessível as orientações que eu aplico com os meus pacientes no consultório, incluindo os protocolos de hidratação, alimentação e os erros mais perigosos que precisam ser evitados. Se você chegou até aqui, esse guia é para você. E agora vamos ao quarto pilar, porque é aqui que a maioria erra e onde os resultados mais surpreendentes acontecem. Enquanto você dorme, o corpo não para. Ele repara células, regula hormônios, processa a glicose do dia. Mas se ele não tiver água e minerais suficientes durante a noite, entra em modo de alarme, libera hormônios de estresse. E esse estado de alerta noturno se reflete diretamente na glicemia de jejum da manhã seguinte, aquele número que você mede ao acordar e que parece alto sem explicação. Você não comeu nada, dormiu a noite toda e o açúcar aparece elevado. A causa, muitas vezes, não é o que você comeu no jantar, é o que o seu corpo fez enquanto você dormia sem hidratação adequada. O quarto pilar é o copo da noite. Beba cerca de 250 ml de água morna, uns 20 minutos antes de dormir. E se o seu médico aprovar, considere adicionar uma dose de magnésio nessa água, cerca de 200 mg na forma de citrato ou bisglicinato, que são as formas mais bem absorvidas pelo organismo. Uma meta-análise publicada na revista Nutrients, que analisou 13 estudos clínicos randomizados, controlados por placebo, confirmou que a suplementação de magnésio em pessoas com diabetes ou alto risco de desenvolver a doença reduziu de forma significativa os níveis de glicose plasmática em jejum. E não é por acaso. Pessoas com diabetes têm, em média, níveis muito mais baixos de magnésio do que a população geral. Corrigir essa deficiência, sob orientação médica, pode mudar o número que aparece no glicosímetro pela manhã de uma forma que nenhuma mudança de dieta conseguiu. Mas agora chegamos à parte mais importante de todo esse conteúdo, aquela que eu prometi desde o início e que vai responder à pergunta central que você provavelmente ficou se fazendo. Afinal, o que exatamente acontece quando você combina os 4 pilares por 7 dias seguidos? O efeito não é imediato no primeiro dia. O primeiro dia é de adaptação. O corpo começa a perceber que não precisa mais acionar a vasopressina em modo de alarme, porque a água está chegando de forma regular, antecipada e distribuída. O fígado recebe menos sinal para liberar glicose de reserva. O cortisol matinal começa a modular, porque o ritual da manhã sinaliza que o organismo está em equilíbrio. A partir do terceiro dia, os pacientes que acompanho começam a relatar algo muito específico. A glicemia de jejum começa a cair. Não dramaticamente, não de uma vez, mas de forma consistente. 5 pontos, 10 pontos, às vezes mais, dependendo do estado de desidratação anterior. Ao fim de 7 dias, com os 4 pilares respeitados, o padrão que observo nos meus pacientes é uma redução mensurável e estável na glicemia de jejum, menos oscilações ao longo do dia, menos cansaço no final da tarde e, em muitos casos, uma melhora no sono que retroalimenta todo o processo, porque quando o corpo descansa bem, a resistência à insulina diminui. É um ciclo, mas virtuoso dessa vez. Deixa eu te contar sobre a dona Aparecida, 68 anos, costureira aposentada do interior do Maranhão, que chegou ao meu consultório com glicemia de jejum acima de 190, sempre exausta, com as pernas inchadas no fim do dia e dormindo mal. Ela tomava os remédios, tinha parado com o açúcar na dieta, mas o número não cedia. Quando perguntei sobre hidratação, ela disse que bebia água, de vez em quando lembrava, às vezes 1 litro no dia todo, se tanto. Implementamos os 4 pilares sem mudar nenhuma outra variável do tratamento. Em 3 meses, a glicemia de jejum caiu para 142. O inchaço nas pernas diminuiu visivelmente. O sono melhorou.
Na consulta de retorno, ela disse: Doutor, eu nunca imaginei que água pudesse fazer isso. Parece simples demais para ser verdade. E é exatamente aí que está o ponto mais importante que quero te deixar hoje. A água é o elemento mais básico e mais abundante do corpo humano. Representa cerca de 60% do peso de um adulto. É o meio onde cada reação química do metabolismo acontece. É o veículo que transporta a insulina até as células. É o ambiente onde a glicose é metabolizada. E ainda assim, quando se fala em controle do diabetes, quase todo o foco vai para os remédios, para a dieta, para os exames. A água, que é o fundamento de tudo, fica em segundo plano. Isso precisa mudar. Mas tem um lado dessa equação que eu ainda não mencionei e que é tão importante quanto o que fazer, o que evitar. Porque ao mesmo tempo que você constrói esses 4 pilares, existem líquidos que sabotam silenciosamente todo esse trabalho. O refrigerante é o primeiro vilão, mesmo o diet ou zero. O açúcar concentrado do refrigerante comum dispara a glicemia de forma rápida e violenta. Mas o refrigerante diet não é inocente. O fósforo presente na maioria das versões compete diretamente com o magnésio, bloqueando a absorção desse mineral essencial que aparece nos 4 pilares. E os adoçantes artificiais, segundo estudos mais recentes, podem alterar a resposta glicêmica indiretamente, mexendo com a microbiota intestinal de formas que ainda estamos estudando. Se você quiser algo com sabor e refrescante, a melhor opção é água com gás natural, sem açúcar, com rodelas de limão, gengibre fresco ou folhas de hortelã. É refrescante, não interfere na glicose e ainda estimula a digestão. Agora deixa eu te dar a fórmula prática que você pode começar a aplicar ainda hoje, porque eu sei que você precisa de números, não de conceitos soltos. A regra dos 8 copos é genérica e não considera o seu peso, a sua idade, o seu nível de atividade. A fórmula que eu uso no consultório é mais precisa. Pegue o seu peso em quilogramas e multiplique por 30 mililitros. Se você pesa 70 quilos, a sua meta base é 2.100 mililitros por dia. Se pesa 80 quilos, são 2.400 mililitros. Acrescente 400 a 500 mililitros para cada hora de atividade física moderada. E como saber se está no alvo? O indicador mais confiável não é nenhum exame caro, é a cor da urina. Amarelo claro, quase transparente, é o sinal de hidratação adequada. Amarelo escuro ou âmbar é alarme. Você está desidratado e precisa beber, mas devagar, em pequenos goles, não de uma vez. Para não esquecer ao longo do dia, use a estratégia das 3 garrafas. Pegue uma garrafa reutilizável de 700 a 750 mililitros e esvazie-a 3 vezes. A primeira da manhã até o almoço, a segunda do almoço até o meio da tarde, a terceira até às 18 horas para não sobrecarregar a bexiga à noite e não atrapalhar o sono. Manter a garrafa à vista funciona como um lembrete silencioso que age no subconsciente. Quando o objeto está presente, o comportamento acontece de forma mais natural. E aqui está a síntese de tudo o que eu te mostrei hoje. Ao acordar, antes de qualquer coisa, 300 a 350 mililitros de água morna com uma pequena pitada de sal marinho. Esse é o seu ritual de ativação metabólica, o que interrompe o ciclo de cortisol e vasopressina antes que eles elevem a glicemia. 15 minutos antes de cada refeição, um copo pequeno de água em temperatura ambiente, para suavizar a entrada da glicose na corrente sanguínea. Durante qualquer atividade física, 100 a 120 mililitros a cada 15 minutos, com uma pitada de canela se quiser o benefício extra da sensibilização da insulina. 20 minutos antes de dormir, 250 mililitros de água morna e, se o seu médico aprovar, magnésio na forma de citrato ou bisglicinato para proteger a glicemia de jejum da manhã seguinte. Ao longo do dia, a fórmula do peso vezes 30, distribuída nas 3 garrafas, monitorada pela cor da urina. Nada disso exige gasto extra, nada disso substitui o tratamento que o seu médico prescreveu.
Mas tudo isso pode potencializar de forma real os resultados que você já está buscando, porque trabalha no fundamento que sustenta todo o resto. E lembre-se, sempre que for fazer qualquer mudança no seu tratamento, fale antes com o seu médico. Essa premissa nunca muda. Quero encerrar com algo que tenho dito aos meus pacientes há anos. Você não chegou tarde demais. O corpo humano tem uma capacidade extraordinária de responder quando recebe as condições certas, e às vezes a condição mais simples é a mais transformadora. Saúde não começa na farmácia. Ela começa no copo que você bebe antes de qualquer coisa de manhã, na garrafa que você carrega, no gole que você toma 15 minutos antes de sentar para comer. Cada escolha dessas é um ato de cuidado real consigo mesmo. Se você chegou até aqui e reconheceu algum dos erros que estava cometendo, compartilha esse vídeo com alguém que você ama e que também luta contra o açúcar alto. Um familiar, um amigo próximo, aquela pessoa que faz tudo certo e mesmo assim não consegue resultado. Essa pode ser a informação que faz diferença na vida dela. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Aqui eu trago toda semana conteúdo sério, baseado em evidências, sobre diabetes e saúde metabólica, sem enrolação e sem promessas impossíveis. Porque você merece informação de qualidade para tomar decisões melhores sobre a sua saúde. Eu sou o Dr. Átila Medeiros e até o próximo vídeo. Cuide bem de você.